Olá, hoje vou falar sobre o Japão, terra dos meus ancestrais. Falar sobre qualquer país é, em primeiro lugar, uma grande responsabilidade e de difícil compilação. Em se tratando de um país com a história e riqueza cultural como o do Japão, é duplamente complicado, mas vamos lá. Antes de iniciar esta jornada, posso fazer um pedido? Dê um like se gostar do vídeo e se inscreva no meu canal do YouTube. Obrigado. O Japão é um grupo de ilhas, aliás, montanhas que emergiram do mar. 85% do território é coberto por montanhas e o país tem histórico de vulcões ativos, bem como terremotos. É um país insular da Ásia Oriental e está localizado no Oceano Pacífico. Os caracteres que compõem seu nome significam origem do Sol, daí Sol, a terra do Sol nascente. O país é um arquipélago de 6.850 ilhas, sendo 426 habitáveis, com 377.915 metros quadrados e é do tamanho de Mato Grosso do Sul. As principais ilhas são Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu. Sua população é em torno de 125 milhões e está declinando desde 2010. A tendência é de chegar a 100 milhões até 2050. É composto de 48,7% de homens e 51,3% de mulheres e detém a população mais idosa do mundo, com cerca de 28,4% e mais de 65 anos. A seguir vem a Itália com 23% e Portugal com 22,4%. O PIB está em torno de 4.971 trilhões de dólares e é o terceiro maior do mundo, atrás da China e Estados Unidos. O Japão possui um padrão de vida muito alto e é o 17º maior em IDH, medida comparativa usada para classificar os países pelo grau de desenvolvimento humano. Tem a maior expectativa de vida do mundo e é a terceira menor taxa de mortalidade infantil. As maiores comunidades fora do Japão encontram-se no Brasil, seguida pelos Estados Unidos, China e Filipinas, Canadá, Peru e outros. No Brasil são aproximadamente 2 milhões de Nikkeis, que são os japoneses e respectivos descendentes. O fluxo migratório para o Brasil teve início no ano de 1908, no dia 18 de junho, através do navio Caçata Maru, que aportou no Porto de Santos, em São Paulo, com 781 lavradores para as fazendas, especialmente de São Paulo e Paraná. A maioria dos imigrantes japoneses vieram para o Brasil nos decênios de 1925 e 1935, inclusive os meus pais, que vieram em 1926 e 1928, mãe e pai, respectivamente. Atualmente o fluxo migratório se inverteu e hoje temos aproximadamente 180 mil decassegues vivendo e trabalhando no Japão. Esse número já foi bastante superior, algo em torno de 302 mil no ano de 2005. A crise econômica de 2008 e 2009, acrescido do terremoto seguido de tsunami em 2011, fizeram esse fluxo cair drasticamente no período áureo. Os decassegues chegaram a enviar 2 bilhões de dólares para o Brasil, o que representava mais de toda a exportação de café daquele ano. A cultura do Japão, com mais de 3.000 anos, é uma das mais homogêneas do mundo. Teve evolução ao longo do tempo da cultura isolacionista para uma cultura contemporânea, combinando influências tradicionais da Ásia e do Oriente. A sociedade japonesa é conservadora e coletivista, com ênfase na ética, na disciplina e submissão à hierarquia, reflexos dos conceitos da Idade Média. É um país com o menor índice de desigualdade social do mundo. A cultura japonesa é muito conhecida no Ocidente, através da culinária, dos mangás, dos videogames, do bonsai, dos esportes como o judô, o sumô, o beisebol, o karatê, etc. As principais religiões são o shintoísmo e o budismo. O shintoísmo é considerado a religião genuinamente original do Japão e o budismo foi introduzido no Japão no século VI pelos coreanos. O shintoísmo incorpora práticas espirituais de vida de diversas tradições pré-históricas japonesas, locais e regionais, porém não surgiu como instituição formalmente centralizada, até a chegada do budismo, do confucionismo e taoísmo no país, a partir do século V. Shinto, palavra de origem chinesa que combina dois caracteres chineses, o kanji Shin, que significa deuses ou espírito, e To, que significa caminho filosófico. Assim, shintoísmo significa caminho dos deuses.
Nesta época, apenas o chinês era escrito no Japão, porque não haviam desenvolvido a escrita chinesa, a japonesa, digo. História do Japão, período Jomon é o nome da primeira cultura no arquipélago japonês. Os ancestrais dos Jomons ocuparam as ilhas nipônicas desde o final da quarta glaciação por volta de 14.000 a.C. Deixaram vestígios de sua ocupação através de peças de cerâmica consideradas mais antigas do mundo. O período Jomon encerra-se por volta de 200 a.C., dando lugar a Yayoi. O período Yayoi da história japonesa, de 1000 a.C. até 300 d.C., inicia-se na Era Neolítica e perdura durante a Idade do Bronze até o início da Idade do Ferro. Nesse período incluem o uso de cerâmica, Yayoi e o início da agricultura do arroz. A sociedade hierárquica teve início nesse período, baseada na sociedade chinesa antiga. Técnicas em metalurgia baseadas no uso de bronze e ferro foram introduzidas pela Coreia. Período Yamato foi uma etapa da história do Japão colocada entre a segunda metade do século III e o ano de 710 d.C., o início da Era Nara. É dividido em dois períodos menores, o período Kofun, de 250 a 538 d.C., e o segundo foi chamado Iluminismo Atsuka, de 538 a 710 d.C. O primeiro é assim chamado em razão do grande número de túmulos antigos encontrados em todo o Japão e atribuídos a esta época, e Kofun significa túmulo antigo. O segundo, ou Iluminismo Atsuka, refere-se a uma região na qual se fixou a corte japonesa. O período Nara aconteceu entre os anos de 710 a 794 d.C. Nara foi o verdadeiro centro urbano do Japão. Chegou a atingir uma população de 200.000 habitantes, o que representava cerca de 4% da população do país. 10.000 pessoas trabalhavam para o governo. Período Heian, de 794 a 1185, recebeu o nome da capital da época, Heian-kyo, atual Kyoto. Foi o período da história japonesa na qual o budismo, o taoísmo e outras influências chinesas atingiram o seu máximo. Essa época também foi marcada pela ascensão da classe samurai, que mais tarde tomou poder e começou o período feudal do Japão. Período Kamamura foi o regime militar feudal japonês, durante o período de 1185 a 1333. Este foi o primeiro governo militar que conduziu à ascensão dos samurais como classe dominante do país, anteriormente considerados como inferior à aristocracia tradicional. Período Muromachi aconteceu entre os anos de 1336 a 1573. Foi um regime militar feudal japonês, estabelecido pelo terceiro shogun Ashikaga Yoshimitsu e controlado pelos shoguns do clã Ashikaga, no período de 1336 a 1573. Período Azuchi Momoyama, de 1573 a 1603. Em 573, Oda Nobunaga derrubou o shogun Ashikaga Yoshiaki, em Kyoto. Este evento marcou início do período Azuchi Momoyama. Período Edo, de 1603 a 1868. Nesse período, o Japão foi governado pelos shoguns da família Tokugawa, da cidade de Edo, atual Tóquio, e o primeiro shogun desta época foi Tokugawa Ieyasu. Em 1868, o governo imperial recuperou sua autoridade, marcando o fim das ditaduras feudais, iniciando a modernização do Japão. O shogunato, durante o período do Japão feudal, o imperador concedia ao general que comandava o exército o título militar de shogun. O shogun foi governante de fato do Japão no período do século XII, ano de 1192, até o século XVIII, em 1868. Nesse período, o imperador viu-se obrigado a delegar completamente qualquer atribuição ou autoridade civil, militar, diplomática e judiciária a quem detivesse tal título. Durante a história do Japão existiram 3 governos shogunatos, sendo o primeiro em 1192 por Minamoto, e foi conhecido por Shogunato Kamamura. O segundo shogunato começou em 1338 e foi conhecido como Ashikaga, e terminou em 1573, embora oficialmente tenha terminado em 1588 com a renúncia de Yoshiaki ao seu cargo. O terceiro e último foi o shogunato Tokugawa, em 1603, culminando com a renúncia do cargo em 1868. O nome do período é também conhecido por período Edo.
em homenagem à cidade de Edo, atual Tóquio, que era a capital do shogunato Tokugawa. Após a renúncia de Tokugawa, o imperador Meiji retornou ao seu papel como protagonista na vida política do país, e a figura do shogun foi abolida. O samurai inicialmente era um servidor civil do Império Japonês que cobrava impostos e administrava terras. No período feudal do Japão, ganhou funções militares e virou um soldado da aristocracia imperial, no período de 930 a 1877. Originalmente, a função do samurai era o de coletor. Com porte robusto, cobrava impostos dos camponeses e estabelecia a ordem em caso de revolta. Já na época feudal, com funções militares, o samurai seguia o código de honra denominado Bushido, desenvolvido nos séculos 9 a 12. O Bushido ensinava aos samurais a qualidade da grande disciplina, lealdade, a honra até a morte, habilidade com a espada katana e coragem extrema em qualquer situação. Em 1185, os samurais tornaram-se a classe dominante do Japão com o advento do primeiro shogunato, conhecido como Shogunato Kamamura. Entretanto, com a restauração da Era Meiji, em 1868, os samurais perderam o poder para o imperador e declinaram rapidamente, sendo perseguidos e exterminados em 1877, no fim da rebelião Satsuma, a revolta dos ex-samurais. O Império Japonês, comumente denominada Entidade Política Japonesa, existiu desde a restauração da Era Meiji, em 3 de janeiro de 1868, até sua derrota na Segunda Grande Guerra, e a outorga da Constituição do Estado do Japão, em 3 de maio de 1947. A rápida industrialização e militarização do país levou a sua ascensão como potência mundial. Com as bênçãos do eixo, conquistou grande parte da região do Pacífico e do leste asiático. Por volta de 1942, o Império Japonês dominava um território que cobria 7,4 milhões de quilômetros quadrados e era considerado um dos maiores impérios marítimos da história. Até a metade da Guerra do Pacífico, o Império do Japão ganhara notoriedade, devido à sua eficiência militar e crimes de guerra contra os seus inimigos. Após a vitória na capital chinesa, os militares japoneses cometeram o infame massacre de Nanquim, também conhecido como Estupro de Nanquim, que envolveu um grande número de mortes de civis e a violação em larga escala de mulheres chinesas. Após muitas derrotas e o bombardeamento de Hiroshima e Nagasaki, o Império do Japão rendeu-se aos aliados da Segunda Guerra, em 2 de setembro de 1945. O período de ocupação pelos aliados seguiu-se a rendição e a dissolução do Império, e uma nova Constituição foi criada com a influência americana. Bem, resumindo, aqui não acrescentei nem tirei nada a não ser literalmente compilar dados e informações reais dos fatos históricos desta fantástica nação que é o Japão. Antigamente, a grande fonte de informação era o dicionário e o Barça. Hoje em dia, o Google e o Wikipedia ou Wikipedia são importantes fontes de pesquisa. Meu muito obrigado e não esqueça de ir até o YouTube e dar um like, lógico, se você gostou. E aproveita para se inscrever em meu canal. Se tiver algum comentário, escreva aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Um grande abraço.